Muito boa noite para você que acompanha o nosso Verbalize Podcast no ar, trazendo muitas informações para vocês e também muitas gargalhadas da noite de hoje. E em breve nós teremos algumas novidades por aí, né? Mais novidades chegando, mas o melhor da informação é aqui no nosso Verbalize. Gente, olha, cidade nesse clima de Natal, família unida, muita coisa gostosa programada. Você já viu como que a cidade tá bonita? Tá bonitona, né? Nossa, eu amo esse clima de Natal. Eu adoro quando chega esse tempo que a cidade fica enfeitada. Se veste de Natal, né? Se veste de Natal, parece que muda o clima, fica já todo mundo preparando aí seus amigos secretos, suas confraternizações. Todo mundo, aqueles grupos de família, não tem? Aqueles grupos de família que entra e sai toda hora os familiares com as brigas. Grupo de família pra ter briga, gente. Um concorda com a coisa, outro discorda e no final tá todo mundo unido participando do amigo secreto. Onde vai ser seu Natal? Meu Natal vai ser em casa, eu gosto de passar o Natal em casa. Eu sempre passei na casa dos outros, mas não, vou passar em casa esse ano. O meu vai ser lá em casa e tá vindo uma galera lá pra casa. Sua família é grande demais. Eu gosto de Natal, é assim, na muvuca, todo mundo dormindo misturado, espalhado pela casa. Meu filho, lá em casa é sangue nordestino, é barulho, né, meu filho? Não, lá em casa a gente passa um pouquinho com menos aglomeração. Mas é Natal, gente, é clima de final de ano se aproximando, coisa gostosa acontecendo. E o Verbalize chegando pra você com uma grande convidada, cujo sobrenome poderia ser polonês, mas não é. Pode ser russo. Vamos descobrir agora. Mas olha, o tema hoje é muito interessante. Gente, olha, as mulheres que têm por hábito cuidar da saúde, já os homens têm aqueles tabus, aqueles preconceitos. Nós vamos falar da fisioterapia pélvica, uma curiosidade que você tem, vai descobrir hoje com a nossa grande entrevistada da noite. Nossa queridíssima, lindíssima, e olha, eu posso dizer que o trabalho é fantástico, porque a gente já conhece, que é a Ruth. Olá. Seja bem-vinda, Ruth. Obrigada, boa noite. Boa noite, prazer recebê-la aqui, Ruth Martinovics. Isso mesmo. É isso mesmo, falei certo? Falou certo, Martinovics. Martinovics. Isso. Sobrenome bonito, né? Bonito, polonês? Tem uma história por trás, né? Os nossos antepassados falam que é russo, mas aí quando a gente vai buscar um pouquinho na história, existem todo um processo aí, né? Que talvez poderia ser Pode polonês. aproximar um pouquinho mais seu microfone, Ruth? Você pode puxar mais para mais pertinho? Isso, para ouvir melhor você. Isso mesmo, obrigada. Ruth, quando se trata da saúde da mulher, as mulheres não têm tantos tabu quanto os homens, né? O homem tem medo no médico, não quer fazer exame, não quer fazer nada. Já as mulheres já se dedicam mais em cuidar da saúde, né? Se dedicam mais, com certeza. Apesar que a minha área também existe tabu por parte das mulheres. Existe? Existe, Não acredito. Sim, com certeza existe uma resistência aí por parte das mulheres. Quando se fala em íntimo, né? região íntima, né? Eu acredito que tanto o homem quanto a mulher tem essa questão. O homem tem mais vergonha. Tem mais vergonha, vai com no médico certeza. Fazer um toque, o quê? Sim, ele já pensa nas piadinhas. Sim. Vamos falar que me toca. Sim, mas as mulheres também têm uma resistência em relação a falar sobre a região íntima. E como quebrar esses tabus com as mulheres? Geralmente, para a mulher é um pouco mais fácil, né? A mulher, quando ela chega que é outra mulher, talvez ela se sente um pouco mais confortável. Mas, assim, até ela chegar e entender como que vai ser feito, o que é que ela precisa, ela conseguir expor, colocar para fora o problema dela, a gente tem que ter um joguinho de cintura ali para quebrar aquele clima, né? Aquela situação ali. Mas depois que ela entende, aí ela falou, conseguiu colocar o que ela está procurando, qual é o problema dela e tudo flui. Antes da gente entrar no assunto da fisioterapia pélvica, vamos conhecer um pouquinho mais da Ruth. A Ruth nasceu em Rondônia, né, Ruth? Sou rondoniense. De Moura, né? Sou rondoniense. Irmã de 5, somos em 5 filhas, né? Todas nasceu mulheres. lá pra Banda da Zona da Mata, lá na cidade de Rolim de Moura, uma cidadezinha linda, encantadora. Uma casa com 5 mulheres, Jesus. 6 mulheres. 6 mulheres e um homem. Isso. Mas assim, foi muito divertido, né? Você é a caçula da família, não? Não, eu sou a segunda das mais velhas. Nós tem a caçulinha das ainda, mais né? experientes, né? Da mais não sei. Então, nós somos em 5 mulheres e meus pais se separaram, né? E depois que eles se separaram, veio um irmãozinho, um menino. E de onde surgiu esse desejo por trilhar no universo da medicina? Foi na infância ou já foi na fase jovem? Não, desde criança eu sempre tive esse sonho, né? Essa vontade de sempre ajudar o próximo, né? E essa área da saúde sempre foi um campo que me encantou. Sempre me encanta, né, na verdade. E
E as coisas foram acontecendo. Antes de seguir o trilho da fisioterapia, eu fiz outras formações, mas não era algo que me satisfazia, não era algo que me preenchia. Então, até eu ter realmente a oportunidade de seguir aquilo que eu sempre quis, que eu sempre sonhei, que era a área da saúde. Você falou pra gente que você tem formação em serviço social, né? Sim, eu sou assistente social, é a minha primeira graduação. E fiz uma especialização em políticas, gestão, né? Gestão em saúdes públicas. Aí fiquei um tempinho até começar a cursar a faculdade de fisioterapia. E já está desbravando outros horizontes também, né? Sim, dentro da fisioterapia. Né? É porque dentro da fisioterapia é amor pela paixão. Sim. A fisioterapia é algo que eu realmente sou apaixonada pelo aquilo que eu faço. É algo assim que é uma profissão que ela está presente hoje em todos os segmentos da saúde, né? Em todas as patologias, seja em centros hospitalares, seja em qualquer reabilitação, sempre vai ter um fisioterapeuta, né, por trás. Eu acho que a fisioterapia, ela veio muito mais em evidência depois da pandemia, né, que a gente realmente conseguiu ver. Eu acho que o mundo percebeu a importância do fisioterapeuta, né? E aí dentro da fisioterapia existem as várias especializações, das quais eu tenho a fisioterapia pélvica e agora a dermatofuncional. Olha aí, a mulher tarimbada. Cheio de conhecimento, né? Mas então, vamos falar sobre essa questão. A gente sabe que existe realmente um tabu muito grande quando se fala em fisioterapia íntima. Né? A mulher fica um pouco acanhada em falar o tipo de movimento que se faz, mas é interessante que no programa passado... O tipo de movimento já despertou uma curiosidade. Você lembra que a nossa convidada da semana passada, ela falou uma situação de pompoarismo. Que ela estava conversando com a gente sentada aí, estão fazendo nesse momento pompoarismo. Ela falou... eu entendo bem sobre isso, estou fazendo neste momento. Eu aperto o dedo. Aí que eu fiquei mais preocupada ainda com esse negócio. Sim, é porque o que acontece? Existe a questão do pompoarismo, né? E fisioterapia pélvica. São diferentes. Ou é a mesma coisa? São diferentes porque eles têm funções diferentes. Mas eu sempre digo assim, quando as pessoas me perguntam, fisioterapia pélvica e pompoarismo é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Talvez o exercício, sim, porque, né, a base da fisioterapia é o exercício, é a cinesioterapia, é o treinamento dessa musculatura. Mas a origem do pompoarismo, ele é uma técnica milenar e a função dele é a parte da sexualidade. Ele é voltado para essa função, né? Tanto lá no Oriente, na Tailândia, as mulheres praticam. Desde cedo, né? Já passam essa técnica de mãe para filho, então elas já começam a treinar desde muito jovenzinha. Até essa questão depois do casamento, quanto mais habilidades elas têm, mais dotes, né, é pago por elas. Olha! Essa questão toda, né? Então, assim... As brasileiras não sabem usar esse negócio. Sabem sim. Que sabe. Sabem sim. Eu tô falando dessa forma, é a brasileira que sabe usar, né? Não, mas eu tô falando nesse contexto de desde criança aprender para valer mais. Então, assim, existe sim uma diferença, porque o pompoarismo, ele é mais para essa questão da sexualidade mesmo, tá? O pompoarismo, por exemplo, ele não vai tratar disfunções. Embora, às vezes, a gente vê algumas informações dizendo, trata incontinência, não sei o quê, né? Mas, na verdade, se a gente for avaliar mesmo, precisa ser avaliado esse paciente como um todo. Não é apenas o contrai e solta lá que vai resolver o problema da incontinência urinária. Então, assim, um exemplo, né? O universo é bem maior, né? Isso, é muito mais. A fisioterapia pélvica, ela vai muito mais além do contrair e soltar, né? Então, assim... E aí a questão da fisioterapia e o pompoarismo é que a fisioterapia também trabalha a sexualidade. Então, assim, por isso que ela é muito mais abrangente. Completa. Na verdade, ela fortalece o assoalho pélvico na mulher, né? Isso. Mas há informações que homens também e crianças podem trabalhar algumas situações desse universo ou não? Ou só é mitos e falácias? Sim, na verdade, você trabalhar com criança é um pouco mais difícil, porque ela precisa entender um comando verbal, né? Geralmente, na criança, a gente usa mais recursos, né? Mas, assim, a fisioterapia pélvica, ela é para o homem e para a mulher. Os dois devem, né, treinar e aprender a entender o que é o assoalho pélvico, porque a nossa anatomia não é tão diferente assim, né? E as disfunções que acometem as mulheres também podem acometer os homens. Você falando aí, eu fico imaginando como é que colocar, suplantar isso na cabeça do homem. Você tem que exercitar, mas é só, eu acho que partindo do princípio de que é um músculo,
Se a gente Sim. precisa trabalhar a musculatura do nosso corpo, no geral, porque ele vai enfraquecer, e se a gente não fortalece, a gente perde até movimento, né, Mas eu doutora? falo em fazer o homem entender. Então, mas eu acho que quando parte desse princípio de que é um músculo como os outros e que ele precisa ser fortalecido, eu acho que quebra um pouco isso, não é? Na verdade, quando o homem entende que ele tem um assoalho pélvico fortalecido, né? Ele entender que o assoalho pélvico, né, bem funcional, melhora na questão da sexualidade dele também. Então, Aí, quando ele esse é o aprende, Já tem pontos quando ele favoráveis. aprende, né, essa consciência corporal, eu acho que fica um pouco mais fácil para quebrar esses tabus, né, que às vezes o ser humano tem. Só por Porque quando curiosidade. mexe para sexualidade, aí a pessoa já fica um pouco Geralmente mais... quando a mulher vai, o homem vai junto? Vai não, né? Não. Tal- O esposo, mesmo, o companheiro? É, o esposo. Né? Algumas vezes sim, algumas vezes vai, sim. Então ponto aí. Algumas Então, vezes já tive casos, por exemplo, de ser o paciente homem e a esposa tá junto. É bem relativo, porque eu deixo super à vontade, né? Se o casal tem aquele entrosamento, aquela afinidade ali e quiser estar dentro da sala, não tem, né? Uhum. Antes Mas da tem gente algumas vir- mulheres que não aceitam. Não É aceitam. muito relativo. É, Tem fica mulheres que envergonhada, sim, sim. Antes da gente ir para a próxima pergunta, eu queria só te convidar a compartilhar esse link, inscrever-se no canal e curtir aí as nossas redes sociais, tá? Vai lá e segue o nosso Instagram, Verbalize Podcast Oficial. E também vai no nosso TikTok. Temos TikTok, tá, gente? Vai lá Spotify. e procura Verbalize Podcast Oficial e ajude esse canal a crescer. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Manda aí o nosso link, hein? Manda como dica de amigo secreto. Podcast Verbalize. Pronto, acabou, gente. Assunto interessante, tudo pra Verbalize você. que fala de coisas interessantes, de coisas que fala de saúde, fala de muitos assuntos que vão só contribuir para a sua vida. E falando em contribuir... Nós temos uma dica super fantástica pra você, que Natal, vem de onde? então, Gente, nossa. da Toda Esquina de Paraná e da Sucesso Móveis e Decorações. Família unida em torno da mesa, com aquela mobília lindíssima e encantadora, você encontra no lugar certo, né, Elis? Ah, gente, nada melhor do que você chegar em casa e aquela casa bem arrumada, organizada, pensada e sonhada, feita num projeto como você sonhou. Lá na Sucesso, meu querido, Toda Esquina, imóveis personalizado, 5 anos de garantia, com a qualidade inquestionável. Fora isso, a Sucesso tem mobílias, tem móveis, tem utensílios para casa, papel de parede e até perfumaria, Wilson. E mais, nesse clima de Natal, você encontra decorações natalinas, peças para compor o espaço na sua casa, o coração da casa que é a cozinha. Gente, olha, a Toda Esquina tem peças exclusivas. Não perca tempo, Sucesso Móveis e Decorações, poltronas, sofás, tudo que você precisa para realçar o ambiente, torná-lo confortável e lindo. E ainda acolher a sua família nessa virada de ano, nesse final de ano. Vai na Sucesso Móveis e Decoração e Toda Esquina de Paraná. É isso aí. Voltando ao nosso assunto muito interessante. Fisioterapia pélvica é o tema de hoje, da nossa entrevista. Ruth, explica para nós o que é o assoalho pélvico, para uma pessoa leiga que não sabe o que é assoalho pélvico. Como o próprio nome já diz, assoalho, né? O assoalho pélvico, ele é composto por um conjunto de músculos, fáscias, ligamentos. Então, ele é responsável por dar sustentação aos nossos órgãos pélvicos, né? Útero, bexiga, intestino. E ele também é responsável pela continência urinária, fecal. Na sexualidade, né? Ele tem a importância, né? Um assoalho pélvico funcional, né? Quando a gente aponta para o assoalho, pensa que é a parte superior? Não, é a parte de parte baixo mesmo, mesmo. né? É a bacia, né? É aquela que está ali segurando e sustentando todas essas estruturas. Por isso da importância da fisioterapia, justamente na área da continência, né? Exatamente. Porque um assoalho pélvico funcional é aquele que vai ter a continência, né, normal, tanto da urinária quanto da continência fecal. Mas o que acontece? É músculos, né? Esses músculos, eles são de contrações voluntárias. Eu costumo dizer assim como a gente vai para academia malhar o corpo, né? Vamos malhar perna, glúteo, abdômen. Tem que malhar. Nós também temos lá que treinar, né? Temos que treinar, temos que malhar esse assoalho pélvico. É engraçado falar esse assunto, gente. Sim. E esses músculos, eles não contraem sozinhos, eles não são de contração involuntária. Eles são voluntários. Eles são Você tem que voluntários. pensar para fazer. Você tem que pensar e tem que mandar ele Mandar o contrair. comando. Mandar o comando, senão ele não contrai. Viu, mulheres? Manda nesse negócio aí. Homens também. Tem que mandar, viu?
Homens Tá também. quieto. Não pode. Movimenta. Tem que colocar ele para movimentar, para trabalhar. Mas aí... Eu falo que às vezes a desinformação é que faz as mulheres e os homens pecarem e cair no erro. Tem gente que acha que se malhando, fazer exercício, abrir perna, não sei o que lá, vai refletir nessa... Não, e não, né? Ele é uma musculatura muito específica, né? Você tem que realmente direcionar a sua consciência corporal para aquela E região. o exercício específico, né, doutora? Exatamente. Então, assim, tem casos, por exemplo, de mulheres super malhadas, crossfiteiras, que elas têm problema com incontinência urinária. Por quê? Se você não sabe, não tem consciência corporal dessa região, você acaba sobrecarregando ainda mais. Porque já é uma área que já está ela já tem sobrecarga, né, doutora? Porque ela está ali suficiente. dando suporte Isso. às vísceras, né? Isso, exatamente. E bexiga. Imagine, Wilson, o peso que está, porque o assoalho pélvico é aquela parte bem de baixo ali. Exatamente. Ela está comportando. Entre a pepeca E o ânus ali. Isso ali, né? Isso. Aquela musculatura, você imagina, tem vísceras, tem bexiga, tá tudo ali, ó. Tem Tá gases. segurando peso. Tá tudo ali fazendo peso. E se aí tá frágil, né, doutora? Exatamente. Descamba tudo, né? Exatamente. Ela geralmente é comum em uma faixa etária ou independente? As disfunções? É. As disfunções, elas podem acometer várias idades. Independente. Desde da adolescente, igual eu já tive pacientes, até a senhorinha. Tá? Então, assim, claro que existem causas, né, que podem, né, ter maior facilidade de desenvolver. No caso as de uma disfunções. adolescente, que a musculatura, teoricamente, deveria estar ali Mais com toda resistente, firmeza, né? A gente Isso. imagina, né, jovenzinha, tá tudo durinho, tudo novinho. O que causa uma incontinência numa menina nova, assim? Isso. O que acontece? As incontinências urinárias, elas precisam ser sempre avaliadas, né? Sempre, quando o paciente vem com uma queixa de disfunção urinária, seja por esforço, seja por urgência, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma avaliação. Porque, às vezes, essa incontinência urinária não é apenas por questão da musculatura. Às vezes não é apenas a musculatura. Existem outras, né? Outros fatores Outros também, fatores que podem O emocional desencadear. pode acontecer também disso ou não? Se for uma incontinência urinária de urgência, sim. Né? Então, a gente precisa avaliar. Na maioria das vezes, a musculatura, quando você vai avaliar, a musculatura está fraca. A musculatura está incoordenada, né? Que são termos que a gente avalia. Musculatura hiperativada, né? Que é muito comum, né? Aquela musculatura. Eu falo sempre assim para o paciente entender. Nós temos, por exemplo, no nosso dia a dia, uma sobrecarga de trabalho, de estresse, né? De tanta coisa que acontece no nosso trabalho, família, enfim. E não é, por exemplo, no final do dia, às vezes a gente não está sobrecarregado, está com aquela tensão, aquela dor, né? No corpo, nos ombros. Essa dor, essa disfunção, esse músculo tenso, ele também vai lá pro assoalho pélvico. Tá? É muito comum você avaliar uma mulher, por exemplo, que ela tá com problema de incontinência e você vai avaliar o assoalho pélvico dela tá hiperativado, tá tenso. Então, assim, a gente, primeira coisa, precisa fazer uma avaliação para entender o que está acontecendo naquelas estruturas. Nem sempre a incontinência urinária é por causa de um assoalho pélvico uma fragilidade. fraco. Tá? Então, existem outras causas que a gente precisa analisar. Então, é muito mais profundo do que se imagina. Sim, não é com simplesmente... certeza. Isso mostra muito bem a diferença do pompoarismo para a Exatamente. técnica da fisioterapia. Exatamente. Porque não é só o contrair e soltar. Não Tem é toda apenas uma fisiologia, Isso. tem toda uma análise que tem que ser feita, porque pode ser por fraqueza, mas pode ser porque está rígido demais. Sim, então. existem várias situações. Por exemplo, a gente fala na hiperatividade, musculatura detrusora, né? A bexiga ela tem um músculo que trabalha nesse comando, né? No enchimento e no esvaziamento dessa bexiga. Então, a paciente que tem uma incontinência de urgência, por exemplo, ela tem uma hiperatividade da musculatura detrusora. Então, a gente vai ter que atuar aí nessa questão. Às vezes, nem sempre vai ser o assoalho pélvico dela fraco. Geralmente, para a mulher que passou por um processo de gravidez, pós ou no pré-parto, a situação fica mais delicada, requer mais cuidados? Com certeza. Por quê? Durante a gestação, existe toda uma mudança fisiológica no corpo da mulher, o que é natural, né? Existe uma alteração hormonais, né? Existe uma alteração de postura, né? Muda-se a biomecânica do corpo da mulher, sobrepeso, né?
E então, assim, essas mulheres, embora nunca é comum, tá? Não é normal perder xixi em circunstância nenhuma, tá? Às vezes a gente ouve falar, é normal perder xixi durante a gestação. Não é normal. É comum, mas não é normal, tá? Então, durante a gestação, essas questões, né, das incontinências, principalmente da incontinência urinária, acontece muito, tá? Justamente por causa dessas mudanças, dessas alterações que acontecem. Daí a importância da fisioterapia pélvica. Tanto na questão, né, da gestação, durante o preparo, talvez para o trabalho de parto, ou também para prevenir as disfunções que vão acometer essa mulher depois. E é uma coisa que não é muito falada, né, doutora? A gente, assim... Não. Hoje, talvez a coisa esteja mudando, graças a Deus a informação vem chegando, existe um verbalize para trazer um assunto desse, né? Então, assim, as coisas vão mudando, mas eu sinceramente, eu não tenho vergonha de falar a minha idade, eu estou fazendo, dia 30, 46 anos. Quê? Sou gatinha, né? Não parece? Gataça. Pois é, 46, com muita alegria. E eu sempre... Ao longo da minha vida, a gente não ouviu falar muito sobre isso. Né? A gente ouviu falar de pompoarismo. Você já fez? Fica quieto, viu? Isso é para quebrar tabu, né? Nunca fiz o curso de pompoarismo, mas a técnica do exercício a gente faz. Já fez? Vou fazer. Primeiro eu estou cuidando da minha mãe. É sério, porque o caso da minha mãe era mais urgente. O caso da minha mãe era mais urgente, já com 82 anos, com escape de urina, então a prioridade é ela. Depois dela, aí eu vou cuidar de mim, né, doutora? Isso aí. Vai ser com a Ruth. Mas, na verdade, olha só o que acontece. A mulher, ela não precisa esperar a ter uma disfunção para fazer. Sim, né? tem que prevenir, tá? Né? Sim. Ô, Ruth, essas disfunções, ela também reflete no libido da mulher? Com certeza. Com certeza. Geralmente, quando a paciente vem para mim com incontinência urinária, ela tem disfunção sexual. Porque ela não se sente à vontade, né? Às vezes ali no ato da relação sexual ela perde xixi. Imagina o constrangimento. Nossa, verdade. Claro que a paciente não fala de início, mas depois, quando ela já vai pegando, né, aquela afinidade e tudo, aí ela fala, doutora, e aí? Tem como, né, verificar essa parte também? A fisioterapia também pode me ajudar? E aí, com certeza. Então, e é um assunto que é de utilidade pública, gente, porque não é muito falado. E muitas vezes, assim, a pessoa nem sabe desse universo, nem sabe que existe essa possibilidade de trabalhar de forma sem ser invasiva. Porque o que a gente sempre ouvia? E eu desde criança ouvia isso. Fulano fez perine. Apertou o negócio. Como se resolvesse o problema. Isso. Não, ficou virgem de novo. A gente ouvia muito esse termo, não é, Ruth? Sim. Vou fazer perine e vou ficar moça de novo, né? Na nossa época era assim. E não havia esse assunto de fisioterapia, que você pode fazer de uma forma não invasiva. Exatamente. E que muitas vezes o resultado é até muito melhor, né, doutora? Do que um tratamento cirúrgico. Porque o que acontece? Às vezes a mulher vai deixando. Chega um ponto que não tem outro jeito, ela vai precisar de uma intervenção cirúrgica. Só que o que acontece? Na maioria dos casos, 60% das mulheres, elas podem desenvolver novamente a incontinência urinária. Minha mãe fez 2 perine. Entendeu? Então tem que tratar a causa, o que está acontecendo. Às vezes fazem a cirurgia, hoje tem cirurgias bem modernas, né, que se faz. Com os que coloca até aquela telinha, né? O slim, né? Isso. Mas aí você tem que analisar essa paciente como um todo. Se ela tem uma musculatura enfraquecida, a causa foi por causa disso, ela vai desenvolver de novo. E uma outra questão, quando são disfunções relacionadas ao assoalho pélvico, a disfunção geralmente ela não vem sozinha. Ela vem com outra patologia associada. Só que ela traz alguns sintomas, né? Sim, não é algo que acontece assim do nada. Por exemplo, a gente fala, assim, o carro-chefe hoje que eu mais atendo é incontinência urinária. A paciente chega para mim e fala, perdi uma gotinha. Eu perdi xixi porque eu bebi muito líquido, esperei muito tempo para ir no banheiro. Então, ela sempre... ela sempre arruma desculpa. Também não? A frequência de querer fazer xixi, de querer aí tem as questões, por exemplo, a incontinência urinária, ela não é apenas de esforço, ela tem urgência também. A paciente que tem urgência miccional, ela tem sim, ela, né, urina muito mais vezes, com certeza. Porque ela tem uma irritabilidade ali, né, ela sente uma urgência, às vezes a bexiga ainda não tá, né, nem tá cheia o suficiente, né, ela tem muito mais capacidade de suportar mais líquido ali. É tipo quando mas tá ela com infecção tem urgência. urinária? Sim.
Porque eu já tive, né, infecção urinária e a gente fica nessa sensação de que toda hora você precisa urinar. Isso. E você tá cheia, né? Você dá não a sensação. Não tem nada, você vai lá quase nada, mas você fica com aquela situação de ter que fazer xixi toda hora. E aí o paciente fala assim, se eu não correr, eu vou fazer xixi. Uhum. E isso no início. Vai chegar um ponto que se ela não procurar ajuda, sim, ela vai começar a perder. Aí já vai para as incontinências mistas que a gente fala, que são as incontinências de urgência e a perda de xixi. Ela não consegue chegar no vaso, literalmente. Então, assim, começa a dar sintomas. Se a mulher não busca ajuda, a tendência é evoluir, com certeza. Antes da gente ir para a próxima pergunta, vamos falar de Implemac. Implementos agropecuários e também implementos para sua construção com menor preço da cidade. 2 lojas para melhor te atender. Tem ao lado do Feirão do Produtor do 1º Distrito e tem também na entrada ali do viaduto no 2º Distrito da cidade, gente. E nessa semana de Black Friday você encontra muita coisa boa. Gente, quer tecnificar seu campo, tem aradora, tem muita coisa boa lá, maquinários que vão só ajudar na sua produção. Mas se você é da área da construção, tem também uma infinidade de produtos, betoneiras que vão te auxiliar e facilitar o seu trabalho. Na área também de elétricas, né, Wilson? Tem tudo lá. Olha, não perca tempo, tratores, betoneiras, como é que fala? Eu esqueci aquela outra peça, é betoneira, isso mesmo. E aradores, tudo você encontra na Implemac. Está construindo? Corre para lá. Está ampliando, aumentando a produtividade no campo? Também passe na Implemac, tá bom, gente? É isso aí. Estamos aqui recebendo a nossa fisioterapeuta pélvica, trazendo muito esclarecimento. Geralmente, quando a mulher faz o preventivo, muitas ficam constrangidas com aquele bico de pato que se utiliza. Sim. Na fisioterapia pélvica, é utilizado algum equipamento que, só por curiosidade, é introduzido algum equipamento na mulher também para que se tenha resultado? Sim. Na verdade, dentro da fisioterapia, nós utilizamos vários recursos, né? Esses recursos, eles podem ser intracavitários ou eles podem também... essa palavra, repete de novo. Intracavitários, né? São introduzidos, se for mulher, dentro do canal vaginal e se for homem, que na maioria das vezes eles não aceitam, cavidade anal. Tá vendo, Jujuba? Mas também é muito relativo, né? Vai cada depender paciente, do caso, né, doutora? de cada caso, né? O tal do homem é preconceituoso. Pensou na parte... É igual aqueles bulldog bravo, né? E é só um preconceito mesmo que tem, porque assim, a nossa região íntima, ela é simplesmente mais uma parte do nosso corpo, né? É verdade. Então que inspira a gente... cuidado, né? Sim, com certeza. É só mais um dos sistemas, né, que a gente tem, porque nós temos vários sistemas, então essa região íntima é só mais um dos sistemas. E ela precisa ser cuidada, com certeza. Doutora, quais as patologias que pode existir dentro dessa situação pélvica? Por exemplo, tem a incontinência urinária, tem outras situações também, né? Muitas situações. Prolapsos dos órgãos pélvicos, as disfunções sexuais, né? Tudo que está relacionado a essa região, a fisioterapia trata. Tem um termo... Constipação. Vaginite, né? Vaginismo. Que é assim... Não se ouve tanto falar, mas eu já ouvi de alguns casos e é sofrido para a mulher. A mulher que tem vaginismo, né, doutora? Vaginismo. O que viria a ser vaginismo? Vaginismo é uma contração involuntária da musculatura. A mulher, ela contrai o assoalho pélvico e ela não relaxa. Porque tem um conjunto de músculo ali embaixo, né? Trava o negócio. Essa musculatura, ela tem que ser, né? A gente tem que ter a capacidade de contrair, mas também temos que ter a capacidade de relaxar essa musculatura. Isso é músculo funcional. Em algumas situações, essa mulher, ela tem uma contração desse músculo e ela não consegue mais relaxar. Vou falar um caso para vocês que já aconteceu. Vários, né? Mas esse é um caso que foi bem interessante. A mulher que fez um curso de pompoarismo via internet e ela desenvolveu um vaginismo. Por quê? Caramba. Viu, gente, Sim. o risco? Porque o vaginismo ele pode o ser... santo Google, né? As pessoas ficam apelando pro santo Google, lá dá certo. Porque o que acontece? O vaginismo ele pode ter origem primária e secundária, né? Então, primária, quando a mulher nunca conseguiu ter uma relação sexual, nunca conseguiu introduzir nenhum OB, então... São outras causas, né? Que podem ser causas que sente muita dor, né? Isso. E secundária, ela tinha uma vida normal e daí, com o decorrer do tempo, ela desenvolveu. E aí, nós comprovamos essa questão do pompoarismo. Então, o que acontece? A mulher vai treinando sem ter consciência dessa região, porque tem que ter muita consciência corporal, tá? E ela vai só contraindo. É como se, por exemplo, imagina se a gente ficasse o tempo todo com o bíceps aqui contraído. Vai chegar uma hora que vai...
Não Está aguenta. Vai fraca, no né? leg press, por exemplo, a gente faz geralmente séries, né? Quando o músculo começa a fadigar, a gente para, dá uma pausa e retorna. Vai nós pegar a perna lá, colocar no leg press e ficar o tempo todo. O que que vai acontecer? Vai fadigar essa Fadiga, né? musculatura, tá? Então, o que que acontece? Se a mulher não tem consciência corporal, se ela não consegue contrair e relaxar essa musculatura, pode sim desenvolver essa contração involuntária. Ela trava e ela não consegue mais uma penetração. E tem mulheres que Sente elas, muita dor. elas pegam o tempo do pompoarismo como sinal do trânsito, né? A cada mudança de sinal, ela... Aí já são as técnicas. São as técnicas, né? Isso, Pra já são as técnicas. Porque, assim, questão de contração do assoalho pélvico é muito similar ao pompoarismo, com certeza, né? Porque nada mais é do que isso, contrair e relaxar, contrair e relaxar. Contrair, segurar, contrair, né? Fazendo algumas coordenações e tudo mais. Então, às vezes, depois que a mulher aprende, ela pode contrair. Tá sentado aqui e estamos contraindo. Por isso que a nossa E convidada relaxando. falou, estou fazendo Isso. neste momento. Dá para fazer contração em qualquer posição, sentada, em pé, caminhando no trânsito, no trabalho, em qualquer lugar. Mas é importante Tem a que mulher saber, ter né? consciência e saber exatamente o que ela está contraindo. Porque o que que acontece? É muito comum. A paciente chega e fala, não, sou pompoarista. Aí você vai avaliar a paciente. A paciente contrai tudo. Caramba. Contrai a vagina, contrai o bumbum, contrai O os abdômen. adutores, contrai o abdômen. Então, Tudo junto. Isso. E é um músculo separado, É um né? músculo que Senão você ele tem que vai estar separar. com a ajuda de todo só- mundo ali. É só a contração do assoalho pélvico. E na maioria das vezes é bem difícil a gente conseguir dissociar. O paciente, a gente tem que insistir bastante para ela desaprender aquilo que ela aprendeu de forma errada. É que o ser humano ele tem aquele hábito. Ah, a minha amiga ensinou assim e acaba fazendo errado. E é E diferente pensa para que tá fazendo todas. certo, né? Todas as mulheres, todas nós somos únicas, somos diferentes. Cada um tem uma indicação. Tem paciente que tem indicação de contrair, fortalecer. Tem paciente que tem indicação de relaxar. É, porque vai depender de qual que é o problema dela, né? Isso. Vai depender da patologia. E que ela ocorre da mulher achar que está contraindo e ela está expulsando? Com certeza. Muito natural isso. O paciente chega e contrai, ela empurra. Vou perguntar uma coisa mais profunda. Ah, vá. Então vai, eu vou até Não, eu vi relaxar. uma vez uma entrevista do Jô Soares, que tinha uma mulher falando sobre pompoarismo. E mostrou uma cena de uma mulher fazendo uma dança lá numa boate. Ela estava com a sainha tipo de jogadora de tênis, eu lembro até hoje. E era uma mini saia assim, bem curtinha, ela estava sem calcinha e ela colocou uma bolinha, tipo de ping-pong, Uhum. lá, na vagina. E aí ela fez uma pressão e a bolinha foi expulsa. Assim, ó. Foi longe a bolinha. Isso ocorre, doutora? Com certeza. Essa força toda lá? Sim, a mulher consegue. Rapaz. Tem, se treinar, tem capacidade. Poderoso Ninguém negócio. nem treinar isso na sua casa, seu Tem. marido, que isso aí vai dar ruim. Tem Não sei se vai capacidade. dar ruim. Porque o que a gente trabalha ali? A gente trabalha força, relaxamento, contrair, relaxar. Com uma mas bolinha. a gente, na verdade, Não, Deus, a bolinha a mulher usou lá pra fazer uma... na verdade, Ela usou a bolinha pra uma... Como é que fala? O cara Pra ia uma ter que a raquete apresentação. lá do outro lado. Ai, na verdade, o músculo vaginal bem treinável, você pode fazer maravilhas com ele, com certeza, né? Só que para isso precisa treinar o quê? Coordenação, propriocepção, Maridão consciência agradece, né? corporal e a mulher também. Eita, Porque é Lili. muito bom para a mulher também. tá? Melhora a questão do prazer da mulher quando tem essa musculatura Nossa. bem consciente, né? Com certeza. Com certeza. Por isso que o pompoarismo ele é voltado para a questão da sexualidade. Aí veio a fisioterapia pélvica e Deu uma sim, melhorada, com né? na base situação. na ciência. Porque o pompoarismo, qualquer pessoa faz indicação. Na fisioterapia pélvica, não, tem ciência, tem estudos, né? Então, assim, não é algo aleatório, Por contrai isso a solta. importância de um profissional especializado, Exatamente. né? Não é o santo cu que está ensinando, não é a dica da colega ou do colega, é o profissional, ó, faça isso. Isso. Eu tenho um caso, por exemplo, de paciente que ela não tem disfunção nenhuma, mas ela quer o quê? Melhorar a sexualidade. Vamos lá, vamos avaliar, vamos ver como é que tá essas estruturas, como é que tá essa musculatura. Com base nessa avaliação, eu faço a indicação dos exercícios para ela. Para quanto tempo, mais ou menos, a pessoa faz essa fisioterapia para começar a ter um resultado? Então, Nós estamos, quando a gente está falando de uma fraqueza da musculatura, vamos colocar uma média assim de 30 a 3 meses para o paciente já começar a ver resultado. Eu falo que é muito similar à questão da musculação que a gente faz na academia, né? Só que o que acontece? Depende do paciente,
Depende muito do paciente. Ele vem pra gente, a gente ensina, orienta e ele vai pra casa com tarefinhas de casa. E ele tem que ajudar. Porque se ele só vem e faz em consultório, ele vai ter resultado? Vai, mas vai demorar muito mais tempo. Então, o paciente tem que ajudar nos exercícios. Aquele casal que tem uma relação sexual muito louca, intensa, é necessário ser submetido também a esses procedimentos? A mulher passar por isso, passar por esse acompanhamento, né, fazer essa fisioterapia? Ou só no caso da questão do assoalho, quando começa a perceber que realmente está... Não, a fisioterapia pélvica ela tem indicação para todas as mulheres. Porque a gente também trabalha prevenções, né? Então, assim, 60% das mulheres não sabe contrair o assoalho pélvico. Não adianta falar, um eu índice sou muito isso, alto, né? Sim, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou, né, faço pompoarismo e tal. Não sabe. Não é só a vida sexual que está em jogo aí, não, né? É a saúde, todo, né? é a saúde. Principalmente a saúde. No caso da fisioterapia pélvica, a gente foca muito mais para a saúde. E não precisa, né, esperar começar a ter perda de urina para cuidar. Exatamente. Né? Agora, por exemplo, a paciente veio, ela passa por uma avaliação, ela entende, ela conhece o próprio corpo, aí sim ela leva isso para a vida. Principalmente para a vida sexual, né? Que às vezes a paciente não tem patologia, mas ela tem uma parceria e ela quer, né, melhorar. Dar uma pimentada na relação. Então, é interessante. Exatamente. Querem dar um upgrade aí, ó, no relacionamento, deixar mais apimentada? Procura a doutora Ruth lá, viu? Porque você precisa aprender, saber como que faz esse movimento, né? Aí tem a questão, usa recursos, usa, né, algumas questões, por exemplo, a terapia vibratória, a bolinha que você disse, né, do ping-pong, provavelmente era a bolinha de Benoit, né, que é utilizado no pompoarismo. Bolinha de Benoit, não sabia. Né? Em consultório eu não uso as bolinhas de Benoit, né, aquelas que vêm com as bolinhas e um cordãozinho, né, que você introduz no canal vaginal. Mas se a função da paciente é a sexualidade, Benoit, bolinhas de Benoit. Vai pesquisar, então, ela... para levar para a Laiane, né? Mas tem que saber utilizar. Eu falo sempre, aprende a utilizar de forma certinho e aí depois você leva pra vida. Aí você pode brincar à vontade. É a cara da Elise. Vou brincar. Ei, mas vamos falar sério também. Vamos falar de Jorjão Oxigênio. Eu já vou passar com o meu amigo Eulo comprar uma raquete de ping-pong. Falei, eu vou comprar uma raquete de ping-pong, que tem novidade por aí. Não vi isso não, viu? Depois eu te explico, eu, né? Jorjão Oxigênio, gente. Ai, Deus. Uma das empresas mais conceituadas do estado de Rondônia e do Acre, sempre caminhando com a White Martins, referência no mundo todo. Olha, gases medicinais, industriais, para sua empresa realmente cada vez mais ter resultado de excelência. É claro, tem que passar pela Jorjão Oxigênio desde 1991, atendendo em Rondônia e Acre. E representante aí oficial da White Martins, né? Hoje atendendo aí indústrias, frigoríficos, hospitais, com maestria e com a qualidade que a Jorjão Oxigênio tem. Faça uma visita aqui no Anel Viário de Ji-Paraná. Você encontra uma empresa conceituada. Logo, logo teremos mais novidades da Jorjão aqui no nosso Verbalize. Mas olha, hospitais, clínicas, indústrias, precisou? É só acionar a Jorjão Oxigênio, representante da White Martins. Muito bem, mas vamos falar também que eu sei que existe a fisioterapia pélvica e também tem a questão da fisioterapia íntima, que dá para mudar o aspecto da menina, né? Você fala a parte da estética? Isso. Sim, também tem. Viu? Vocês sabiam disso, meninas? Que dá para rejuvenescer a sua menininha? Dá. A Ruth vai falar. Disso. Dá. Eu fiquei impressionada, nunca tinha visto isso. E lá na Ruth eu vi, eu falei, caraca. De forma nem é plástica, né? Não. Nem é plástica. Eu já vou te fazer uma pergunta, eu falei nos bastidores também no início, que eu assisti ontem, estava lendo alguma coisa pra gente bater papo hoje. A mulher falando de uma atividade que ela faz para reduzir o famoso capu de Fusca. Capu do Fusca. A pélvica, ela traz também esse benefício para a mulher ou já é um outro tipo de atividade? Ou cirurgia? A fisioterapia pélvica em si, que é o que eu atendo, né? São diferentes ali, né? Porque uma é voltada para a questão da saúde, das prevenções e tratamento das disfunções. E a outra que eu também atuo, que é a parte da estética, né? Que muitas mulheres... Deixar mais harmoniosa, mais bonitinha, mais fofinha. Depende de cada caso. Tem muitos casos. Tem, porque existe essa questão, a partir vai vindo a idade, a mulher vai ficando com a
o aspecto mais flácido, Isso. principalmente quem depila com cera, né, doutora? Também é uma das causas. Então, Sério? Sim. O que acontece? Às vezes eu estou tratando a paciente que tem uma disfunção sexual. Ela não, por exemplo, não tem orgasmo, não consegue, né? Nunca chegar ao orgasmo. E aí você vai conversando, você vai entendendo, conhecendo. Já avaliei essa paciente, não tem nada errado com ela. Musculatura tá excelente, coordenação, propriocepção da região, ela tá 100%. Mas tem alguma coisa que está falhando. Conversa vai, conversa vem, depois que o paciente já fica um pouco mais, né? Tem mais um pouco mais de afinidade. E aí você descobre o quê? Que o problema dela está na questão da vulva. Ela tem um desconforto com a vulva. Ela não se sente feliz, ela não se sente confortável. Ela não consegue ter relação com uma luz acesa, por exemplo. Ela nunca mostra pro parceiro porque ela tem vergonha, né? E aí são N situações que podem acontecer ali, né? Assim como o corpo envelhece, nossa vulva também envelhece, né? Vai ficando, em vez de uma uva seca. Vai ficando mais murchinha, né? Vai ficando mais escurecida em algumas situações. Vai ficando a mesma coisa. gente. A diferença é que o homem não tem tanto essa questão, né? O homem é mais desinibido em relação a essa... Eles são mais resolvidos com isso, né? É uma coisa engraçada mulher, entre vocês que eu não. acho que eu até admiro. O homem, ele não tem essa... Tem mulher que fala, eu vejo esse papo das meninas, que eu trabalhei com muitas meninas na prefeitura. Mas vai olhar estria, vai olhar celulite. O homem na relação é a última coisa que ele vai olhar, é uma estria, uma celulite no bumbum da mulher. Exatamente. Ou se a perereca tá velha, se a perereca tá nova, perdão. Mas na cabeça da mulher, Né? não. Mas a mulher, só que a ela mulher tem não, isso. fica com essa eu ia falar, Neura, né? essas neuras, né? E às vezes a neura é tão gigantesca que interfere na relação sexual. Porque ela não se sente É o à caso vontade, que você falou né? daquela que só tem relação, apaga a Luz luz. apagada. Exatamente. Não quero que veja minha É porque menina não com a se luz aceita, acesa. né? Exato. E aí a Elis vem com o negócio, mas tem a menina feia, a menina bonita. O que seria a menina feia? Não existe menina feia e não existe menina Tá bonita. vendo? Gente, eu acho que tem. Não existe. Tem umas Tem que são umas muito mal feias. comportadas. Não. Tem umas que mostram a língua pra gente, Não. é feio. Elis, Não ela- existe. O que existe? Toda mulher é única. Cada vulva. Para de bater na mesa, gente. O assunto tá bom. Ela chegou num ponto. Uai, se é pra falar sem tabu, vamos falar, gente. Tem umas que é feia mesmo, eu acho. Mostra a língua ainda, né? Mostra a língua aí. Então, o que acontece? Cada Mais mulher é educado. única, assim como os homens também. Não tem nenhuma região genital igual a outra. Acontece que existe o tabu da mulher, né? Aquela coisa da cabeça dela. Não tá legal, é feia, Mas tem solução mostra a língua. pra perereca mal educada, igual minha amiga tá falando aqui, doutora? Existe sim. Existem os procedimentos cirúrgicos, que são os invasivos, e existe o tratamento conservador, que é aquele que eu trabalho, né? Que a gente tem Faz as recurso- meninas ficar mais educadinhas. Sim, elas ficam mais assim, harmônica. Mais harmônica no sentido de, para aquela mulher. Porque às vezes É a ela paci- que se incomoda, né, Isso. doutora? A paciente chega lá e fala assim, não, eu não gosto da minha vulva. Eu acho que isso aqui é grande, isso aqui é escuro, isso aqui é flácido, isso aqui é enorme, isso aqui... Tem várias Tem umas queixas. que nem tem lábios direito, né? Isso, aí você vai avaliar. Não tem nada errado, é a anatomia dela. Mas aí vem aquela questão, é algo que incomoda? Eu posso melhorar? Eu posso ajudar? Né? O tratamento conservador vai te ajudar nessa questão? Até trabalhar isso, né, na mulher? Isso. Então a gente apresenta as opções que a gente tem para essa paciente, para essa mulher, né? Tem alguns casos que é tão assim diferente, que ela tem tanto incômodo e ela quer tanto que aquela situação seja resolvida, tipo, eu quero que tire isso aqui tudo. Não, aí já não é comigo. Aí já tem que ser com cirurgia, você tem que cortar, literalmente, né? E você trouxe Mas uma há situação casos e que casos. acaba sendo também uma preocupação. O excesso de depilação praticado pelas mulheres. Sim, o método depilatório. Né? Ele pode sim gerar escurecimento da região, que é uma das causas mais E comuns. gerar flacidez futuramente ou não? Flacidez, com certeza. Imagina você colocar ali uma cera, né, que coloca uma pele ali e Puxa. fazer eu já isso. até lembrei aqui. fazer isso uma vez, tudo bem, duas, ok, mas fazer isso Todo a vida mês, né? inteira, todo, né? Fica isso flácido e vai sim escurece levar. mesmo. Então, o método depilatório mais indicado hoje é o laser. Para quem não O gosta de laser. pelo, é o laser, né? Caramba, gente. Ou Exatamente. Gillette, a famosa Gillette, né? Gillette A Gillette também não. escurece, Gillette né? também Escurece. escurece. A Gillette também machuca a pele. Olhando a olho nu, a gente não vê machucadinho, mas se a gente colocar uma lupa, a gente vê que fica todo cheio de rasguinhos. Assim. Eu nunca me dei bem com Gillette, eu tenho alergia.
Sim. Até na axila, não foliculite, né, que é a inflamação do pelinho ali. Então, são várias causas que podem levar essa mulher a ter escurecimento, flacidez, né, que são os que eu mais atendo. Mas se tiver problema, tem aquelas meninas lá que tá trilhando agora no caminho do feminismo. Sai com sovaco cabeludo? Nossa, é difícil. Não, aqui eu já fiz no laser, já tá tudo ok. E uma outra questão que a gente atende dentro do tratamento conservador é aquilo que a Elisa disse. Como é que é? O lábio? O lábio. Tem uns que é pra fora, Isso. uns é quase nada, Na né? mão do cara, você falou? Aquilo que você disse lá, que tá mostrando a linguinha. A linguinha pra né? fora. Então, assim, ali é o clitóris, doutora? Não, o clitóris ele tá um pouquinho acima. E aquela língua toda pra fora é o quê? Tá com raiva de alguém, Liz. Aquilo Raiva ali do marido? é porque a gente tem a região de vulva que começa ali desde a testinha ali até na região do períneo. Isso tudo compreende região de vulva. E aí dentro da vulva a gente tem quem? Lábios externos, né? Que são os lábios maiores, né? Supostamente. A gente nem usa mais essa nomenclatura. Uhum. Os lábios internos. O clitóris, né? Que na verdade ali tem o capu do clitóris, que é a pontinha ali, a pontinha do iceberg, né? Que a gente fala, é só a pontinha do iceberg, né? Uhum. Descendo o Ele clitóris, é pra dentro, né? isso. Descendo o clitóris a gente tem os lábios internos. Então o que acontece? Algumas mulheres têm hipertrofia desses lábios. O que é essa hipertrofia? Eles são grandes, eles são lábios salientes. Isso. Os lábios internos, eles acabam sendo maiores do que os lábios externos. Nesse caso, a correção só por meio cirúrgico. Não. Tratamento aí que tá conservador. o mel da Aí coisa, que vem. negão. Exatamente. A fisioterapia íntima, Ela estética, corrige. ela Na corrige. estética, isso, ela Então a menininha vai corrige. parar de ser mal educada, Sim, melhora muito. Muito. vai ficar com a aparência bonitinha. Com certeza. Eu vi lá no consultório, algumas É bom, tá? fotos lá, né, de que ela A gente não pode ela mostrar estuda, o não antes e pode depois, mostrar. né, nas redes Mas eu sociais. vi aspectos até de nacionalidade, tá? A forma das meninas Sim. de outros países. É Isso. super interessante. E ela mostrou antes e depois. Cara, é fantástico o que ela faz. É fantástico. Muda, transforma o aspecto da menina. Exatamente. Mas aí o que acontece? Aí existe aqueles casos que é tão grande e a mulher ela quer que tipo, tira tudo isso aqui. Não, aí já não Aí é não dá. tratamento conservador, aí é cirúrgico. Ele vai melhorar, assim, vamos dizer, 90%, né, doutora? Pelo que eu vi ali. Depende do corpo, ela tem uma resposta bem legal. Muito legal. Que legal, gente. Tem uma redução, né? Ocorre ali uma quebra daquele colágeno. E o que eu aquela achei elastina legal velha é que rejuvenesce mesmo. Você Exatamente. via algumas que estavam com aspecto flácido e depois ficou parecendo pepeca de menininha. Só Coisa- com tratamento conservador. Sem, É seguir sem os agulha. procedimentos, né? Todas as orientações também. Isso, Só que fazer uma boa avaliação e... É só a fisioterapia ou há outras atenuantes, como uma boa alimentação, qualidade de vida, atividade física? Tudo né? isso Tem influencia. um pacote completo, né? Na questão falando da estética, né? Da estética íntima, é o conjunto, né? Se o meu corpo envelhece, a minha pepeca também vai envelhecer. E assim, por mais que a gente cuide, a gente vai envelhecer do mesmo jeito, porque Sim. isso é fisiológico. Vai chegar um Mas- tempo que não tem jeito Sim, mesmo, né? mas o comportamento, né, alimentação, atividade física, ingesta de líquida, o excesso de álcool, né, controlar um pouquinho o álcool, cigarro, né, tudo isso Tudo com certeza influencia. influencia. Porque existe pele, né, gente? E Idade, a pele, né, fator idade. a né? pele com nicotina, com a vida desregrada, a pele é uma que dá mais, assim, demonstra mais, né, doutora? Você percebe a diferença de uma pessoa que é saudável, vive uma vida saudável? A pele dela é diferente de uma pessoa que vive uma vida desregrada, né? Com certeza. E isso vai refletir lá na estética vulvar. Tá vendo, gente? Informações para vocês que nos acompanham no Verbalize. E olha, o assunto tá rendendo hoje, tá? Aquilo que você achava que é tabu, aqui a gente fala na liberdade. De saúde, gente. Até porque é bem-estar, qualidade de vida, é saúde. Você não merece ficar sofrendo com dores ou com vergonha da sua menina. Falando em saúde, vamos falar de Biomed? O Laboratório Biomed é excelência em diagnóstico por imagem. Exames com precisão, responsabilidade e segurança. E com resultado online. De repente você fez o exame e viajou, tem urgência do resultado online para você, né, Elis? Resultado online, prático, rápido. Gente, 2 palitos você já tem seu resultado.
E sem contar que eles estão sempre investindo em tecnologia, melhorando o atendimento, deixando mais prático e também de olho no seu pequeno, porque o seu pequeno tem um espaço Kids, que é só para ele, com atendimento próprio para a criança. A estrutura que você merece, o conforto, a segurança e a inovação você encontra no Laboratório Biomed. Não só em Ji-Paraná, mas em outros municípios de Rondônia, sempre levando um atendimento de excelência a você e toda a sua família. Muito bem. E a procura por esses tratamentos aqui em Ji-Paraná? Hoje está assim, sendo bem procurado? As pessoas já sabem disso? Já tem consciência, né? As pessoas já... eu acho que de uns tempos para cá, as pessoas estão tendo mais consciência em relação a isso. Eu acredito que a informação, né, a internet, está levando ao conhecimento das mulheres, do cuidado, tanto na questão da fisioterapia pélvica, quanto na questão dos procedimentos estéticos, né? Isso está abrindo um pouquinho a cabeça, quebrando uns tabus. Mas a gente ainda não pode dizer que está 100%. Não, existe ainda muito tabu, infelizmente. Depois do verbalismo vai ser diferente. Porque existe também a questão de crença, né? Uma questão moral de cada pessoa, né? Como ela foi formada, como é que ela foi educada. De cultura, né? Cultura, religião, né? Tem algumas questões, por exemplo, que vê a sexualidade como proibido, aquela questão que a gente já sabe. Então, ela nunca fala sobre o problema dela. Não, né? gente, vai se cuidar pro seu marido. Não tem pecado nenhum em você ficar bem, Isso. livre, saudável pro seu marido. Não é para fazer coisa errada, não. É pro seu marido. Vai cuidar. O problema é a desinformação. Desinformação. Tem gente que é do tempo Nosso do lençol. Nosso corpo tem que ser cuidado. Fura um buraquinho no lençol. Posso ver? Não pode? Agora vamos. Minha gente precisa ter esse olhar, né? De romper, né, esses tabus. Sim, com certeza. Porque envolve muito o emocional da pessoa. Quando ela tem uma disfunção ali nessa região, pode ter certeza que o emocional dela está super abalado, né? Aquela mulher, por exemplo, que não consegue ter uma relação prazerosa. Isso que eu ia te falar agora. O ruim, né, não só a questão da relação prazerosa. Às vezes a mulher se submete só para fazer o desejo do marido, mesmo sentindo dor. Sentindo dor, né? Exatamente. E isso não é legal, né? Ou a mulher que perde xixi, né? Ela também não tem nem liberdade para sair. Não, gente, isso é tão sério. Eu falo pela experiência que eu vivi com a minha mãe. Minha mãe, ela já está bem de idade. A Ruth atende minha mãe assim com uma maneira carinhosíssima. E minha mãe, ela não queria mais sair de casa. Ela estava numa situação que, para ir na igreja, ela estava com dificuldade, que ela ficava com medo. Ela não usava mais vestido, porque ela tinha medo. Vai que eu sento e escapa. Porque chega num patamar que a pessoa nem sente mais que está escapando o xixi. Essa é a verdade. O negócio é grave, gente, né? Eu vou perder umas gotinhas. Não. Se não cuidar, você pode se urinar sem perceber e muito xixi. Então, assim, chegou numa situação que minha mãe, ela estava deprimindo, ela não estava mais querendo sair de casa. Sim. E olha que ela não tem parceiro, gente. Ela é uma senhora, vive comigo, de 82 anos, eu cuido dela, minha sobrinha cuida dela, com todo amor, meu esposo. Porém, ela se sentia constrangida. Sim. Ela, para sair, para ir ao banheiro, às vezes ela não dava conta de segurar e ela ficava constrangida. Eu via que ela ficava constrangida para me chamar, para ir lá ter que ajudá-la, limpar e tudo mais. Então, você imagina uma mulher que é nova, que tem o seu parceiro, o seu marido, que ela ama e que ela tem essas situações que vai deixar ela com vergonha. Ela não vai, gente, ela não vai querer se abrir para esse marido, ela não vai querer ter relação com ele. Aí já vai gerar um problema no casal, porque o sexo é importante no casamento, precisa existir, é importante para os dois, para a relação, cria ligação com o casal. Você imagina o problema que se gera num casamento por causa de uma coisa que pode ser resolvida, pode ser prevenida, né, doutora? Exatamente. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não conseguem viajar, não viajam. Porque mesmo utilizando o absorvente ou, né, aquela calcinha e o cheiro. E assa, né, doutora? Exatamente. Fica com vergonha, exatamente. né? A pessoa fica assada, cara, então, queimada. É muito sério. E a porcentagem de pessoas que têm problema com incontinência urinária é gigantesca. Só que esconde o problema, mas é enorme. É triste, né? E o que eu fico olhando nesse universo é que tem solução, né? Tem solução. Não é algo primeiramente, assim, não tem como resolver, tem como resolver. Tem como prevenir é o melhor, né? Isso. Primeiro a prevenção, né? Depois o tratamento conservador, que é o que a gente atende, fisioterapia pélvica. Por último, a intervenção cirúrgica. Mas aí mesmo com a intervenção cirúrgica é importante essa paciente ter um acompanhamento com a fisioterapeuta pélvica.
Vale a pena, nós recomendamos, até porque hoje o universo de informações é porque as mulheres cada vez mais busquem conhecimento, não só as mulheres. Eu falo as mulheres porque as mulheres têm por hábito se cuidarem mais que os homens. Homens é cheio de milindrices, cheio de mimimi, tem medo disso, tem medo daquilo, né? E quando descobre alguma patologia já está ou em estágio avançado porque não fez o tratamento precoce. Doutora, gente, a questão da estética para o homem vale também? Também. Viu, né? Só as meninas que ficam bonitas, sim, os homens menino também pode arrumar. Pode melhorar. Olha que a legal. Procura do homem geralmente é a questão da região escurecida, que são a hipercromia que a gente fala, né? Ele quer melhorar um pouquinho. Dá, sim, com certeza. Dá uma clareada no menino? Sim, com certeza. É que eu falei pra vocês ainda há pouco. O homem, ele não tem essa vaidade. Eu vou dar uma clareada no menino. Eu vou fazer... Não tem. Eu acho que ele tem a vaidade mais no contexto da higiene. Dar uma arrumadinha aqui, né, limpar por aqui, né, pro bichinho aparecer melhor, né, e já não tem essa preocupação, depilar, como eu falei, vai ver minha estria, vai ver minha celulite, vai ver se a menina tá mais clara, mais escura, ele quase não se atém. Mas essa realidade está mudando, tá? Quando né? a gente vai para congresso, né, que participa de pessoas, né, que vêm de fora, a gente já vê uma grande procura dos homens. Os homens são mais, os chamados metrosexuais, né? Sim, eles são mais vaidosos, eles se cuidam mais. E os héteros também, não apenas os homossexuais, não, os héteros também. Não, eu me cuido bastante nesse contexto, mas ainda não fui nessa premissa ainda de cuidar do menino? Tem que cuidar do menino, viu? Cuido do menino no contexto geral, de estar sempre higiene, limpinho, bonitinho. E a importância que é importante. da fisioterapia pélvica para o homem também, tá? Ejaculação precoce, disfunção erétil. Aí, um ponto importante. Então, a ejaculação precoce pode ser um fator pélvico mesmo? Pode ser um fator relacionado à musculatura. Aí, gente, tem muito caso disso, né, doutora? E o homem tem uma vergonha de falar isso. Da mesma forma da incontinência da mulher, eu acho que é a mesma situação do homem que tem ejaculação precoce, né? Claro que existem fatores associados, ansiedade, tanta coisa. Por isso que antes de iniciar um tratamento com o paciente, seja qual for a disfunção dele, precisa avaliar para entender o que é. Eu fico imaginando você falando aqui, o ansioso com ejaculação precoce. A mulher mal tirou o cinto, ele já... Né? Às vezes a gente consegue resolver em consultório, às vezes a gente tem que fazer encaminhamento para o médico, para o psicólogo, para o urologista, para o neuro. Tem que avaliar, sim, né? Tem que avaliar. Mas a fisioterapia pélvica, ela tem uma resposta bem legal. Na questão homens, acorda pra vida, moçada. Disfunção erétil. Como diz aquele macho, porque macho cuida da saúde. Exatamente, não é só mulher, não. É. Na verdade, nós somos mais frágeis no sentido de, por causa do nosso assoalho pélvico, né? Sexo frágil não tem mais nada, né? Não existe sexo frágil, não. Mas nós somos mais frágeis em relação ao nosso assoalho. Por quê? Porque a cavidade ali, ela é muito parecida, né? Tanto homem quanto mulher. A diferença é que nós temos 3 orifícios. Nós temos uretra, vagina, ânus. O homem tem uretra e ânus. Então, o assoalho pélvico do homem, entre aspas, ele é um pouco mais fortalecido do que o nosso. Por isso que às vezes a gente fala muito da mulher, né? O cuidado da mulher, fazer fisioterapia, prevenção e tudo mais. Mas não, é fisiologia igual para os dois têm que se cuidar. Doutora, vou falar uma coisa para a senhora. Quando falou que vai mexer na porta do negócio ali, no orifício, o bicho é igual marimbondo, dá uma ferrada e corre. Não fica, não. Mas falando de saúde, vamos falar de Academia Modelo do Corpo Esporte, a maior e melhor do estado de Rondônia, com mais de 2.000 equipamentos, profissionais graduados, nutricionista à sua disposição para sua avaliação com resultado. Você encontra na Modelo do Corpo. É isso aí. E aproveitando que a doutora está aqui, ela me falou o seguinte, que quando a gente está fazendo exercício, muitas vezes a gente faz de forma errada, que prejudica o assoalho pélvico. Isso. Porque a gente está ali fazendo força e nessa inspiração tem toda uma técnica aí para a gente não estragar o que precisa estar arrumado. Exatamente. Como é que é, doutora? Dá essa dica aí para a nossa audiência aqui. É porque o que acontece? A respiração, ela está diretamente ligada ao nosso assoalho pélvico, né? Tanto é que quando a gente vai treinar essa paciente, a respiração e o treino, eles caminham juntos. E aí, o que acontece? A mulher, quando ela não tem consciência dessa região, que a maioria não tem,
ela vai para academia, coloca uma sobrecarga aqui, um peso, e ao invés dela fazer uma proteção nesse assoalho pélvico, ela coloca ainda mais uma sobrecarga. É por isso que muitas vezes a gente vê as crossfiteiras com incontinência urinária. Já teve casos, inclusive, de internet, de fazer errado o exercício e colocar uma pressão muito grande ali, né? E ela tá fazendo exercício lá e ela perder xixi. Isso aí tem casos, né? Tá exposto aí para as pessoas, né, verem. Então, até isso é importante, a prevenção. O paciente não tem disfunção, ela cuida do corpo, da alimentação, vai para academia. Então, ela precisa aprender como que ela faz o exercício de forma correta para proteger essa musculatura, esse assoalho pélvico. Então, assim, a respiração, eu inspiro e aí depois que eu expiro, que eu contraio, né? Que você falou? Exatamente, porque o que acontece? A fisiologia, né? Respiração, assoalho pélvico. Quando a gente faz a inspiração, fisiologicamente, a gente já está colocando uma carga ali no assoalho pélvico, né? Porque se eu estou fazendo aquele processo, né? O balão encheu já. Né? Então, eu já coloco uma sobrecarga ali. Porque eles não estão soltos, né? Tudo interligado, tem fáscias ali que interligam essas estruturas, né? Então, quando a gente vai fazer o exercício, a gente pede para o paciente inspirar, na expiração é que ela faz a contração. Então, quando eu quero treinar esse paciente, ensinar ela como que ela usa essa musculatura lá na academia, quando ela estiver pegando um peso, justamente é nisso que a gente trabalha. Viu a dica, meninas? Eu já tenho seguido essa dica já. Exatamente. Eu já tenho me vigiado, porque eu fazia errado, tá? Eu inspirava e lá fazia força. Agora não, eu inspiro, aí quando eu expiro, que aí eu vou pegar o peso. Na maioria das vezes, você vê as pessoas treinando, elas fazem o quê? Elas fazem uma força, empurrando. Isso. Tá? Então, ela inspira primeiro. Ela inspira fazendo a força. Então, ela tá dobrando a carga ali no assoalho pélvico. E é o contrário. Né? A gente depois tem que saber expira. Em que momento que eu inspiro, depois levanta a carga. em que momento que eu... Isso, exatamente, que eu faço a contração do meu assoalho pélvico. Porque tem que ser algo fisiológico. Eu não posso simplesmente inspirar aqui e travar lá embaixo. Não é assim, né? Inspiro e travo. Não, né? Então, eu tenho que ter o momento certo de inspirar, expirar e contrair essa musculatura. Gente, viu? Dica de ouro! Dica de ouro, mulher. Guarde com selo Verbalize Podcast. É isso aí. Vai trazer uma série de benfeitorias para sua vida. Gente, que assunto gostoso, né? Mitos, tabus, tudo aquilo que você tinha como barreiras, né? Ou ausência do conhecimento. Nosso papel é bem informar você sempre aqui no Verbalize. Gente, eu vou para casa mais convencida ainda de fazer fisioterapia pélvica. Exato. Pensei que você falou, vou para casa jogar ping-pong com meu marido. Não, ainda não dá, Wilson. Vou chegar lá. Tem que treinar. Treina que dá. Vou treinar lá com a Ruth. Depois eu peço pro meu marido comprar uma raquete. A gente joga É porque, na verdade, o que a gente faz com essa musculatura? A gente coordena ela conforme a gente quer. Rapaz, tá sob o nosso domínio, né? Rapaz, Exatamente. as mulheres ficam com a pepeca poderosa. Faz o que elas mandarem. O negócio já manda sem ficar, filho. Imagina se... Né? A partir do momento que eu sei que essa contração ela é voluntária, eu só tenho que aprender os movimentos, né? De contrair, relaxar. Tem vários. Tem muita coisa que se faz. Segue ela no Instagram. Qual que é o seu Instagram? Fala aí. Tem Instagram? Pessoal te seguir? Tem Instagram. Eu não sou muito assídua, mas eu preciso... Porque às vezes mandam umas perguntas lá e você responde no privado, pode né? pode mandar. Eu respondo com certeza. Tá aí. Físio Ruth. Deixa eu abrir aqui. Acessa o Instagram dela, manda sua curiosidade, tem uma dúvida. Eu queria perguntar, mas fiquei com vergonha. Então pode mandar. Pode perguntar. Né? O Juliano já me mandou uma pergunta, que ele tá meio ali ressabiado, pergunta, vai mandar e ela vai responder para você. Com certeza. É Fisioruth com H, tá, gente? Fisioruth com H, _ Martinovski. Esse Coloca Físio Ruth já aparece. Vai aparecer embaixo, aqui pra vocês, tá? Para vocês acessarem, mandar a dúvida, a curiosidade, a pergunta, ela vai responder você com muito carinho. Aproveita e já segue também. E já segue lá a nossa página. Pode também. mandar a pergunta no direct, pode mandar no telefone também, vou responder vocês. Isso aí. Pois é, nossa convidada de hoje, nessa 1 hora de bate-papo aqui no Verbalize, nossa fisioterapeuta pélvica, Ruth Martinovski. Nome bonito, o assunto rendeu gostoso hoje no nosso Verbalize. Foi um prazer recebê-la aqui com a gente. Prazer foi todo meu, eu que agradeço pelo convite e estou à disposição. Foi tranquilo, né? Com certeza. Porque ela é tímida, tá, gente? Mas ainda assim, tem muita coisa para ser abordada em relação à fisioterapia pélvica. A gente faz assim
um apanhado geral, né? Mas a fisioterapia pélvica, Eu saí daqui hoje aprendendo ampla, muito sobre pepeca. ela é muito ampla. Muito, muito, muito. Entendeu? São bom, a gente tem que aprender. O homem Você tem que... gosta de falar disso, né? Não só gosto, mas deixa pra lá. A gente tem que entender pra ajudar a esposa. Às vezes, Exatamente. se a gente não começa a entender, às vezes a mulher tem, não quer mostrar pro marido na luz. Que frescura! Isso é frescura de mulher, não é, gente. Não é frescura. Vai entender o que tá acontecendo, né? Exatamente. Tá com vergonha da pepeca, meu irmão. Tem que ajudar, vambora. Porque entra a questão emocional também, né? A Sim. gente tem que ter esse olhar Sexo é emoção. para acolher a pessoa, né? E bota Não emoção adianta nisso. julgar, Sim. né? Não pode julgar, tem que entender. Depois da pepeca mal educada mostrando a língua da Elis, nós É vamos... minha não! Minha não! Ó. Não, falando, você Oxê. falou aqui, gente, né? E a Ruth falou pra nós que é reversível. Então aí, ó, tá a dica pra vocês. Talvez você tenha um desconforto, um probleminha, uma vergonha. Isso. Chegou a hora de buscar a solução. Mas fica aquela questão, não existe padrão de vulva, tá? Não é porque tem a vulva que mostra a língua, que é tem gente que acha bonito. E a gente descobriu que não tem normal. pepeca feia. Não existe, tá? O que existe é a mulher que não tá confortável, né, com a sua região e ela quer melhorar, e aí a gente sabe que existem os recursos. Mas no conceito da Elis, tem pepeca feia. Como deve ter Bilal feio também, gente. Como tem cara feia, cara bonita. Exatamente. Feia, bonita, Verbalize fica por aqui. A gente volta na próxima segunda com muito mais pra vocês. Ruth, obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Prazer ter recebê-la e você. prazer conhecê-la, tá? Obrigada, Foi igualmente. muito bom, gente. Bom, divertido e com muito conteúdo importante. É Beijo, isso aí, até segunda. obrigada. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau.